Hora de conversar com o Renato Meirelles, 8h57, já dá pra falar de cerveja? Em algum lugar do Se você não me taxar, já é momento de São beber 5h57 em algum lugar, né? Ô, Renato, a maioria dos brasileiros diz que é contra o aumento de impostos sobre a cerveja. Eu não sei se é porque sobre a cerveja ou se é uma questão de princípios, né? Tem gente que é contra imposto de qualquer jeito. Isso, O que a gente pode tirar dessa estatística? Bom dia pra você, Renato. Bom dia, Megali, Sheila, Ivan, todo mundo que nos acompanha aqui na Band News. Nós estamos tendo debate aí sobre a reforma tributária, né? Um debate que tem esquentado as discussões na mesa de bar, né? Nas mesas de bar do Congresso Nacional, em Brasília, lá não se fala de outra coisa além da reforma tributária. Mas nessa reforma tem uma discussão sobre um imposto seletivo. O que é isso? São impostos que seriam cobrados sobre bebidas alcoólicas, sobre produtos aí que, de alguma forma, também atrapalham o meio ambiente. Nós quisemos aqui no Instituto Locomotiva ir um pouco mais a fundo nesse debate, falando de uma das poucas coisas que de fato têm unido os brasileiros, que é a cerveja. E os dados são impressionantes. Assim, hoje nós temos 6 de cada 10 brasileiros que são contra, né, impostos sobre a cerveja. E o que a gente vai ver, além daquela pergunta óbvia de ninguém querer aumento de impostos sobre qualquer outra coisa? É que a maioria dos nossos entrevistados, e nós ouvimos mais de 2.000 brasileiros em todos os estados da federação, acreditam que a cerveja é parte essencial da cultura brasileira. 83% dos brasileiros mencionam que a cerveja está presente nas festas e comemorações em que ele participa. 85% concordam que compartilhar uma cerveja com os amigos faz parte da cultura do país e 7 de cada 10 entrevistados concordam que compartilhar uma cerveja com os amigos compartilhar uma cerveja com os amigos cria oportunidades na sua rotina para se unir com todos eles. A pergunta é: 70% dos entrevistados gostariam de ter mais oportunidades em sua rotina para tomar cerveja com a pessoa querida. Viu? São 6 em cada... É uma boa desculpa sempre, né? 6 em cada 10 são contra o aumento de impostos, mas aí vocês tinham que ter perguntado, o Renato, se preferem na cesta básica a carne bovina ou a cerveja. Picanha, pelo jeito aí. Olha, essa pergunta, Ivan, essa pergunta nós fizemos, né? E aí é impressionante a quantidade de brasileiros que diz que lembram da promessa feita pelo presidente da República, pelo presidente Lula, da picanha com a cerveja. Recentemente, inclusive, nós tivemos aí uma fala do presidente falando que quem come carnes nobres tem que ter dinheiro para pagar, mas não foi exatamente essa a promessa do presidente, né? Nós sabemos aí que esse exercício retórico, na verdade, foi só uma forma de justificar e não ter a carne de primeira, a picanha prometida pelo governo. Tem outro dado interessante na pesquisa, Sheila, que acaba com alguns sentimentos aí, com alguns estereótipos que muitas vezes aparecem quando vai falar, por exemplo, do público evangélico. Quase a maioria absoluta do público evangélico é contrário aí ao aumento do imposto da cerveja. E isso acontece por um movimento interessante. Os evangélicos se reúnem mais com parentes, com os amigos, com os irmãos de fé, do que a média da população brasileira. E já que a cerveja é considerada algo fundamental para essas festas, ninguém aqui quer a taxação da cerveja. Mais ou menos como se os brasileiros falassem: não mexe na minha cerveja nesse momento em que a coisa que eu mais preciso é manter a minha saúde mental em dia. É curioso essa brincadeira aí de colocar cerveja na cesta básica.
tem um fundinho de verdade, né? A gente associa muito a cerveja à felicidade. A nossa felicidade, o ideal de felicidade é uma praia com uma cervejinha. Sempre tem uma cervejinha no meio. É o churrasco com os amigos, mas o churrasco é só um pretexto, né? Você não precisa nem de carne. Se tiver uma cervejada com os amigos e uma porçãozinha de salame, já tá tudo certo. E o Brasil, enfim, isso fica claro nos números. É o terceiro maior consumidor de cerveja do mundo, perdendo somente para per capita, tá? Perdendo para a China, aliás, perde feio, tá? Os chineses consomem 2 vezes mais que nós. E os Estados Unidos, que também bebem mais. E não é que o brasileiro seja um beberrão, não é o caso, porque quando a gente pega consumo de bebidas alcoólicas em geral, estamos na 53ª posição. Então, o nosso lance é a cerveja. Mas sabe um dado que me chamou a atenção aqui, ô Renato? 66% dos brasileiros dizem que conhecem a reforma tributária. Só 28% ouviram falar e 47% conhecem um pouco. Quer dizer, o brasileiro... 47% estão dentro dos 60%. É, dentro dos 60%, é isso. Estão dentro dos 60%, Megali. O que mostra que, na verdade, eu conheço um pouco. Na real, eu vi alguma notícia na televisão falando isso, ou vi nas redes sociais esse debate político que está sendo feito sobre a taxação de uma série aí de alimentos, né? Vamos lembrar que começou com uma discussão sobre se os produtos asiáticos deveriam ou não ser taxados, vendidos pelas plataformas asiáticas que não são produzidos no Brasil, nem pagam hoje impostos aqui. A questão que fica é que a população acredita que os mais pobres serão mais penalizados com o imposto da cerveja. E quando você vai olhar para a cultura brasileira, isso fica mais ou menos claro, né? Ninguém vira e fala, olha, vamos nos encontrar para tomar um martini, vamos nos encontrar para tomar um aperol. Ninguém fale por você e pelos seus amigos. Meu bem. Não, mas essa é uma questão mesmo, uma questão de classe, né? De quem tem dinheiro e de quem não tem tanto dinheiro assim. A grande maioria dos brasileiros fala, puta, que saudade. Vamos tomar uma cerveja. Champanhe, espumante. Vamos tomar uma champa. Já ouvi sim. Uma catuaba. Vamos tomar uma cachaçinha lá em casa. Não, mas a gente tá brincando. Tá muito claro que o meu amigo Johnny Saad tem pago bem aí na bancada da Band News. Não brinca com isso, Renato. Não brinca com coisa séria. Poxa. Agora, a cerveja tá tão dentro do nosso... que até virou sinônimo de propina, né? Eu não sei o que lá, o cara deixou uma cervejinha. Quer dizer que ele botou vintão. Exatamente isso, né? Super bem lembrado, Megali. Então, acho que na coluna de hoje, mais do que ser a favor ou ser contra, foi tentar mostrar o quanto que a cerveja faz parte do dia a dia dos brasileiros, né? Então, uma coisa é taxar uma bebida que ninguém conhece, outra coisa é taxar uma bebida amplamente presente na cultura brasileira, e eu falo do ponto de vista da popularidade aí do Congresso Nacional ou do Presidente da República, independente de uma discussão de mérito, se a cerveja deve ou não deve ser taxada. E é sempre bom lembrar que a cerveja é uma bebida alcoólica, o álcool é uma droga, embora regulamentada e legalizada, e deve ser consumida sempre com moderação. Mas com moderação é um negócio muito gostoso, é uma cola social, é uma ótima desculpa para a gente se reunir. Renato, e se beber, não dirija. E se beber, não dirija. Mas chama a gente. Se beber, nos convide, mas não dirija.